Nós sabemos, Que é isso? Gravar para as professoras. nós Bota no sabemos lugar. que no final da grande tribulação, Satanás é preso por 1000 anos. Então, no final da grande tribulação, Satanás ficou preso por 1000 anos. A igreja estará acompanhando Jesus durante esse governo no milênio, governando sobre quem? Primeiro sobre a terra restaurada, diz que a terra será restaurada, e sobre aqueles que sobraram da grande tribulação, que permaneceram vivos no final da grande tribulação. Então Jesus começou a reinar sobre eles, principalmente os judeus que sobreviveram à grande tribulação. 1/3 dos judeus sobreviveram à grande tribulação, 2/3 morreram. E os povos da terra que não apoiaram, não receberam a marca do anticristo, não receberam a marca da besta e não guerrearam contra Israel. Então esses povos, eles participarão também do milênio, povos tementes a Deus. Então essas pessoas também farão parte desse povo que será governado por Cristo pessoalmente durante 1000 anos e habitarão na terra. Ninguém aí é corpo transformado, todo mundo é corpo normal. São pessoas normais que estavam vivas quando acabou a grande tribulação. Muitos que morreram durante o milênio e muitos nascerão. Muitos morrerão durante o milênio e muitos também nascerão, porque são 1000 anos. A terra será povoada durante 1000 anos. Né? Então vamos ver aqui o tópico 1. A restauração da terra. Tópico 1, o reino milenal, a restauração da terra. O milênio será um período literal de 1000 anos. Este momento não é uma utopia como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra e dos animais. Mas o homem fracassou em cuidar de si mesmo e de seu habitat. A queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado e aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumir o reino milenial. Isso está em Romanos 8, de 20 a 23. Alguém poderia ler? Romanos 8, de 20 a 23. Então, nesse período de 1000 anos, a terra será restaurada. Deus deu ao homem a capacidade de governar sobre a terra. Foi dada a ordem a Adão, que ele fosse o representante de Deus. Está em Gênesis 1, 28. Deu toda a autoridade para ele, mas ele não correspondeu. Em Gênesis 2,15, Deus deu autoridade para ele cultivar e guardar a terra. Deu autoridade para o homem. Você cultiva e guarda a terra. Outorgou para o homem ser o representante dele. Mas quando o homem peca, ele deixa de cumprir essa determinação. Ele começa a destruir a terra. Perde a sua autoridade. Então o homem, ao longo dos anos, foi destruindo o seu próprio habitat. E vem destruindo até hoje, né? A sua própria terra que Deus deu, o homem vai destruindo. Diz lá o Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, a terra deu a ele aos filhos dos homens, mas eles não souberam cuidar. Mas eles não souberam cuidar da terra. O pecado fez com que o homem destruísse a sua própria casa. Então, durante o milênio, Deus vai restaurar esta terra. Foi o que a irmã leu ali no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto. Então, toda a criação geme, né? Porque Deus vai restaurá-la. O homem não teve condição. O homem
se voltou contra Deus. Vamos para o tópico 2. A terra será governada por Jesus. Zacarias, profeta 14:9. Muitas profecias de Zacarias vão se cumprir ainda. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias 14:9. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações. Todos os reinos deste mundo são efêmeros, mas o reino de Cristo é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que se prostrar reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Estejamos preparados para este glorioso momento com o nosso Salvador. Tela 27. Então, o governo de Cristo durante o milênio será um governo sobre todas as nações, não é só sobre Israel. Será sobre todas as nações do mundo. Jerusalém será a capital do mundo e todos deverão ir lá prestar adoração a Deus. A igreja está no Jerusalém celestial, mas o milênio será no Jerusalém terrestre. E a igreja estará em corpo glorificado, ajudando Jesus aqui na terra, é o que diz a palavra. Nesse período, as pessoas das outras nações vão querer ter amizade com Israel, porque vão ver, Israel vai cumprir aquilo que foi determinado para ela lá no início, quando Jesus veio, para que, o que Deus falou? Que escolheria Israel para ser referência para todas as nações, e eles voltaram as costas para Deus. E agora, todas as nações vão ver que Deus está com Israel e vão querer se aproximar. Zacarias 8:23, e vai dizer que vão querer todos segurar no manto lá dos judeus, vão querer se aproximar, porque eles vão ver que Deus está com Israel. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pregarão, sim, na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Iremos convosco, e temos ouvido que Deus está convosco. A maior mentira que algumas pessoas dizem por aí é que a igreja é Israel de Deus. Não é nada disso. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Não existe esse negócio da igreja ser Israel de Deus, não. Israel é Israel, tem uma promessa que Deus tem com o povo judeu e vai cumprir até o fim. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Ao contrário do que é hoje, as pessoas vão querer amizade com os judeus, porque eles serão um povo especial de Deus. Toda vez que um povo, uma nação se volta contra Israel, aqui mesmo na terra começa a vir um juízo sobre esse povo. Você viu o nosso governo aí? Começou a virar as costas para Israel, querer dar abraço a Palestina, já estão tomando na cabeça, os desenganos já estão aparecendo, as máscaras estão caindo. Por quê? Se voltaram contra Israel. Estavam fazendo aliança com os inimigos de Israel. Aí Deus vem, o juízo vem na hora também, vem agora. O milênio será um cumprimento da promessa de Deus feita ao povo judeu. Por isso que as pessoas vão ter interesse em ficar perto dos judeus. Eles serão mais importantes nesse período, atraindo as nações a Jerusalém para prestarem culto, adoração ao próprio Deus Jesus Cristo, que já está reinando pessoalmente. As pessoas se prostrarão diante de Jesus, reconhecendo o seu poderio e o seu senhorio, confessando que estão aceitando o seu governo. Vamos para o tópico 3. Jerusalém será a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. Isaías. As nações terão que reconhecer o valor de Jerusalém sob a pena de sofrerem sérias consequências. Em tela 20 ali. Nesse período milenial, Jerusalém será o centro do mundo. Zacarias já profetizou lá. Zacarias 14, vamos ler 14, 16 e 17. Zacarias 14, 16 e 17. Vai dizer que Jerusalém será a capital do mundo. E acontecerá que todos os que ficarem de todas as nações
18 e 19 vai falar sobre isso, né? Se alguma nação não vier adorar a Deus em Jerusalém, será punida. É o 18 e o 19, você leu? E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Todas as nações. Então, nesse período, haverá pecado. Pessoal, o reino milenal vai ser só maravilha e tal. Vai ser só maravilha sim, mas haverá pecado. Tanto é que alguns não vão se recusar. É por isso que Jesus vai liberar o Satanás no finalzinho do milênio. Porque ele não faz acepção de pessoas. Não é? Se não fosse assim, Satanás, que será solto de sua prisão no final do milênio, não acharia ninguém para ajudá-lo. Não é? Ia ser solto para quê? Ele vai achar alguém para ajudar ele. Tem sempre os rebeldes, tem sempre aqueles que não querem. Né? Eles sabem que é o certo e aquilo, mas eles querem fazer o errado. São o espírito contrário. Apocalipse 27, versículo 7, versículo 8. Então a gente sabe que haverá pecado durante o milênio. Vai ser uma maravilha, até, mas haverá o pecado também, porque tem sempre um espíritozinho contrário ali. Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Já o 7 e 8 já foi lido anteriormente, não é? Tá. Então, síntese do tópico 1. No milênio, a terra será restaurada das ações maléficas do homem e do diabo. A terra será restaurada. Vamos para o tópico 2. O governo de Jesus Cristo. Item 1. Jesus governará com os seus servos. Tá? Então, no milênio, o governo de Cristo será teocrático, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo, será eterno. Daniel. Tudo que ainda restar de estrutura dos impérios, reinos e governos será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. 1 Timóteo 1,17. As palavras dos salmistas, declaradas no Salmo 96, serão cumpridas na implantação do reino mineral de Cristo sobre a terra. Salmo 96 e Isaías. Então, tela 25. O sistema de governo de Deus não vai ser democrático, nem comunismo, nem parlamentarismo. O governo de Deus é o governo teocrático, é uma teocracia. Quem manda é Deus. Então, quem escolhe o líder é Deus, quem capacita o líder é Deus, quem diz o que pode e o que não pode fazer é Deus. Então, Deus está no controle de tudo e é o centro de tudo. Queiram ou não queiram, Deus é que será o centro de tudo. Durante 1000 anos, o governo do mundo será assim. Muita gente não vai gostar. Aí vai chegar, quer dizer que eu não posso superfaturar uma obra? Não, não pode. Vocês vão perguntar. Não posso fazer nada escondidinho? Não pode. Jesus está governando e Ele sabe de tudo. Mas será que eu não posso ganhar uma propinazinha? Não pode. Jesus está governando, Ele está vendo tudo. As pessoas terão que ser honestas. Por isso é que chega no final do milênio, Satanás arrebanha um grande exército. Por quê? Porque tem muita gente descontente, que quer viver no pecado. Não consegue se desgarrar disso. É a natureza humana. Ainda está com a sementezinha lá de Adão. Apesar de ser um milênio, ainda tem aquela sementinha quando nasce, de querer fazer a coisa errada. Eles vão odiar Jesus, essa turma, que quer sempre dar um jeitinho. O tópico 2. A igreja reinará com Cristo. Está em Apocalipse 20, versículo 6, 1, 6, 5 e 10. Todos os salvos de Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. É Apocalipse.
segundo Timóteo. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da igreja de Cristo hão de julgar os anjos. Então a igreja reinará com Cristo. Ela, 28, está ali. A igreja reinará com Cristo. A igreja, leia-se, os salvos, né? Os salvos serão também responsáveis por esse reinado. Serão chamados reis e sacerdotes de Cristo. Estarão participando ativamente desse governo de Jesus durante esses 1000 anos. Vamos ler Lucas 22, 30. Outro lê Apocalipse 2, 26 e 27. E Apocalipse 20, versículo 6. Lucas 22, 30. Para que comais e bebais a minha mesa e meu reino, e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Então, julgando as 12 tribos de Israel, junto com o Senhor. Apocalipse 2, 26 e 27. E outro leia Apocalipse 20, versículo 6. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também serão de meu Pai. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A palavra de Deus está dizendo, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia declara que a igreja ajudará no julgamento, tanto dos salvos quanto dos anjos. Em 1 Coríntios 6, 3 também. 1 Coríntios 6, 3. A igreja não vai ficar sem fazer nada nesse milênio, não. Ela tem uma função. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, a igreja tem uma função no reino de Cristo nesses 1000 anos. Durante o milênio, a raça humana, ela já é imortal, estão na terra? Não, tudo natural, corpo natural. Nascerão crianças, morrerão, nascerão, só que viverão mais longos. A Bíblia diz que as pessoas com 100 anos serão jovens, né? Então as pessoas terão porque como a terra foi restaurada, não haverá mais a contaminação, agrotóxicos, essas coisas todas, houve uma restauração da natureza e do ser humano, a vida será bem mais longa. 100 anos é uma pessoa jovem, mas não isenta do pecado. Por isso que ele vai libertar Satanás no finalzinho, porque a pessoa fazer a escolha. Pode ser pela glória de Deus que vai estar reinando, né? Restauração. A terra geme esperando isso. Está toda a natureza geme esperando essa restauração. Assim como nós estamos esperando a restauração do nosso corpo, porque nosso corpo vai virar pó e nós vamos ser um corpo glorioso. Não é só o ser humano, a natureza também foi toda contaminada com o pecado, foi toda prejudicada. Então a gente tem uma função nesses 1000 anos aí, a igreja vai ter uma função. A Nova Jerusalém, tela 30, vamos lá para a Nova Jerusalém, tem 3. A Jerusalém, onde que a gente está aqui? Item 3, a Nova Jerusalém, é a cidade celeste e eterna, que será destinada a todos os salvos em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, sua beleza é ímpar, mas somente os crentes lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro poderão desfrutar de tal preciosidade. A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos. Ela é real e os crentes devem desejar alcançá-la. Neste mundo estamos sujeitos à morte, à dor, às enfermidades e a muitos outros males. Mas há uma cidade santa sendo preparada para nós,
Ali não haverá choro nem dor, e todos viverão eternamente com Cristo. Então, a Nova Jerusalém, ou Jerusalém Celestial, será a cidade que acolherá a igreja do Senhor. Será uma cidade preparada para os salvos. Só os salvos em corpos gloriosos. Está lá em Apocalipse 3,12. Vamos ver Apocalipse 3,12. Apocalipse 3,12. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, na nova Jerusalém, desce do céu, procedente do meu Deus, e também meu novo nome. A Nova Jerusalém, ela é uma cidade nova, feita especialmente para aqueles, os salvos. Então, na terra existirá a Jerusalém terrestre e os povos que estiverem vivendo aqui. Na Nova Jerusalém só habitarão os salvos, os transformados em corpos gloriosos, que ajudarão Jesus nesse reino de 1000 anos a governar a terra. Vocês estão entendendo? A nossa pátria é a Jerusalém celeste, mas nós vamos ajudar Jesus em corpos gloriosos aqui na terra, a reinar nesse milênio. Até aqueles antigos Do Antigo Testamento, os salvos, os Antigo Testamento, os salvos, isso mesmo, a igreja, os salvos, não é? No milênio, a igreja, os santos do Antigo Testamento, né? Os santos da grande tribulação, que são 2 tipos de santos da grande tribulação. Os santos da grande tribulação estarão alguns vivos ainda, que não morreram na grande tribulação, e aqueles que morreram na grande tribulação ressuscitarão, também em corpo glorificado, para governar nesse milênio. A diferença é que a igreja e os santos do Antigo Testamento receberão galardão e participarão da ceia da boda dos cordeiros. E os que estão na grande tribulação não participarão das bodas do cordeiro e nem receberão galardão. A palavra não fala sobre eles, sobre isso. Fala só que a igreja, aqueles que morreram antes da grande tribulação. Não? Corpo físico na terra. A mesma coisa que aconteceu quando Jesus apareceu em corpo glorificado e comeu peixe com eles, conversou com eles, andou no caminho de Emaús. Corpo glorificado é algo inexplicável que a gente não sabe, a ciência não sabe explicar, ninguém sabe explicar. Não é um fantasma, porque ele passava pelas paredes e não era um fantasma. Ele comeu peixe com eles, já em corpo glorificado. Mostrou a mão, né, o cravo nas mãos. Tomé, olha aqui, bota a mão aqui para você ver, sou eu mesmo. Então, é algo que a gente não tem esse entendimento, mas que sabe que é verdade, que Jesus veio e apareceu para mais de 500, né? Então, nem todos conseguirão ver. Não, eu acho que verão sim. Eu acho que os viventes na terra, eles verão. Mesmo assim, alguns se rebeliarão. Por causa da natureza de rebelião da pessoa. E diz a palavra que vão se rebeliar, alguns vão se rebelar. Agora, a gente não deve se preocupar muito com isso, que a gente não deve estar aqui na terra com o corpo normal, né? A gente tem que se preocupar em estar arrebatado, né? Nem estar no pó lá esperando o juízo final, porque a última ressurreição é a pior de todas, né? A segunda,
foi aquela dos não salvos, que ressuscitaram com a morte eterna, é pior. Então, a gente tem que ficar ligado para ser arrebatado na primeira leva, não ficar na repescagem. Não ficar para repescagem é pior. Deve ser o seguinte, essa oposição que foi levantada pelos humanos é porque são descendentes de pessoas que já foram rebeldes. Daqueles povos. Daqueles povos. que passaram pela grande tribulação, são raízes rebeldes, entendeu? Muitos vão se converter durante a grande tribulação, mas a raiz é rebelde. A sementinha, ela vem desde Adão. Ela vem desde Adão, não tem como. Porque os que subiram, né, que são os crentes salvos, né, eles não terão descendentes depois disso. Não vai nascer mais criança, porque eles estarão, né, em corpo glorificado. Então é por isso que deve ter uma grande Daqueles povos que apoiavam Israel, vai ter filhos de alguém, né, que vai ser descendente e vai ser da raiz é humano, né? São humanos. O humano, ele carece da graça de Deus, né? Carece da salvação. Isso mostra como é que o Senhor, ele não é autoritário. Não é. Ele, inclusive, no milênio, ele vai permitir você ter o seu lugar. Ainda vai soltar, no finalzinho do 1000 anos, ele solta Satanás para a pessoa fazer a opção. Você quer seguir ele? Depois você vai morar com ele. Né? O síntese do tópico 2. O Senhor Jesus governará a terra por 1000 anos juntamente com os seus servos. Então vamos para o tópico 3. Tópico 3. Aspectos relevantes do milênio. Quem vai participar deste reino? Não é? Então está aqui. Vão participar do milênio todos os salvos em Jesus Cristo. Romanos 9, 27 diz: o remanescente dos israelitas salvos por Cristo na batalha do Armagedon e os que escaparem da grande tribulação. Então alguns vão escapar da grande tribulação e os remanescentes lá dos judeus. A gente já viu, né? Em cima a igreja, todos os salvos, embaixo todos os judeus que são os remanescentes, ou seja, aqueles que sobraram vivos no final da grande tribulação, e todos os povos que viviam na terra e que não morreram durante a grande tribulação, que apoiavam Israel. Naquela separação que Jesus faz entre bodes e ovelhas, todos que são considerados ovelhas passarão a fazer parte desses 1000 anos que Jesus governará sobre a terra. Os considerados bodes, eles morreram no final da grande tribulação. No final da grande tribulação eles morreram, eles foram chamados de bodes, separaram os bodes das ovelhas. As ovelhas passaram para o milênio. Então, em resumo, quais os povos que viverão aqui na terra durante esses 1000 anos de governo de Jesus aqui na terra? Então, todos aqueles que estavam vivos no final da grande tribulação e foram considerados por Jesus ovelhas. Os bodes já foram separados. 2. A igreja reinará com Cristo. Eu estou me lembrando aqui de um negócio. A minha filha uma vez estava num conjunto de louvor de uma Assembleia de Deus. A líder falou: você é bode. Falou para você que você era bode? Porque você não queria participar. Já está fazendo um julgamento antecipado. Tomou o lugar do Senhor. Não teve sabedoria. Mas a gente tem que ter cuidado, porque senão você começa a querer tomar o lugar de Deus, né? Já querer saber. Ninguém sabe quem é joio e quem é trigo. Quando Jesus fala sobre aquela parábola, ninguém sabe quem é joio e quem é trigo, né? Uma pessoa pode ser joio hoje e ser trigo amanhã. E o outro pode ser trigo e virar joio, porque isso aí ninguém sabe, ninguém conhece o coração, a gente só vê a aparência.
né? Só o Senhor diz que no final dos tempos é que os anjos ceifeiros separarão o joio com um lado e o trigo com o outro. É só no final dos tempos, porque a oportunidade fica até o último segundo. O Senhor também já está me preparando. Se não falasse isso, não é uma bênção, continuamente. O Senhor já está me preparando para ir para outra igreja. Por isso que eu tenho Depois de ser chamado de bode, fica difícil permanecer, né? Fica complicado. Então Deus inimigo, o diabo, ele vai usar aquele que dá lugar. A pessoa é de Deus, mas dá lugar aos diabos para alcançar. Tem que vigiar, né? Então, aqui vamos para o item 2. Item 2, haverá um conhecimento universal de Deus, né? Haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Será um verdadeiro avivamento mundial. Tem versículos bíblicos. Então nós cremos que o papel da igreja, né, haverá um papel na igreja. Algumas pessoas serão designadas por Jesus para ensinar. Haverá um papel da igreja, né? A palavra de Deus para essas pessoas que moram na terra. O próprio Jesus vai estar governando, né? A pessoa vai dizer, olha, aconteceu a grande tribulação, ou seja, já, coisas que vão acontecer ainda, que já aconteceram, vai ser dito ali. Assim como a gente está falando aqui coisas que já aconteceram, nós temos certeza que está na palavra, eles vão falar no milênio coisas que nós vamos ver ainda, que ainda não apareceu, mas vai acontecer. Então haverá também, aí diz que haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Você sabe que na grande tribulação não tem Espírito Santo. A igreja foi arrebatada, o único Espírito Santo que sobrou na grande tribulação é das duas testemunhas. Das duas testemunhas que vão ser decapitadas, está ali, porque eles iam ficar orientando Israel ali, os testemunhos de Israel. E aqueles 144 mil que sobraram, 12 mil de cada tribo, eles também são especiais, foram separados. Então, a gente vê que em Joel 2,28, Joel está profetizando sobre o derramamento do Espírito Santo. Já houve um derramamento parcial no dia de Pentecostes. E desde o dia de Pentecostes até hoje, tem sido derramado sobre a igreja, esse Espírito Santo. Então, sobre aqueles que são salvos e sobre aqueles que desejam esse derramado do Espírito Santo, tem muita igreja que não deseja. Se não crê, não recebe. Tem gente que parece que tem raiva do Espírito Santo, não quer o batismo do Espírito Santo, não, acha que era para aquele tempo, mas diz que não, há o derramar do Espírito Santo, mas tem que desejar, tem que querer, tem que crer, né? No milênio, todo aquele que desejar será cheio do Espírito Santo, é o que diz aqui os profetas lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que desejar o Espírito Santo receberá. Será um derramamento geral sobre todos os habitantes da terra durante o milênio. É isso que diz a palavra. Item 3. Item 3. Haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9,6. E durante o milênio, o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e que não depende das circunstâncias. É impressionante, havendo paz, ainda haverá gente querendo pecar, por causa da natureza pecaminosa do ser humano. As famílias viverão em completa união, Isaías 65:23. Não haverá mais guerras ou ações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra, Isaías 2:4. A justiça e a verdade neste período serão plenas, Isaías 11:4-5. Pois o Filho de Deus é quem julgará com justiça e retidão. Então diz, tela 43 ali, Jesus é o príncipe da paz. Então esta paz, ele dá, não é como o mundo a dá. O mundo diz que é a paz, mas a gente vê as guerras acontecendo, um matando o outro. Eles fazem um acordo, no dia seguinte está jogando míssil um sobre o outro. Eles vivem em guerra o tempo todo.
se matando, mas nesse período de 1000 anos haverá uma paz legítima. Vamos ver Isaías 2:4. Diz que as armas serão transformadas em implementos agrícolas, né? Isaías 2:4. E outro pega Miqueias 4:3. E ele exercerá o seu juízo sobre a gente, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais o que guerrear. Então as armas serão transformadas em implementos agrícolas, né? Vamos ver Miqueias 4, versículo 3. Julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então as armas que são usadas hoje para matar, no milênio será usada para benefício do ser humano. Será um período de 1000 anos de paz, e só no finalzinho é que haverá aquela guerra, quando Satanás será solto e vai formar um exército para atacar Jesus. Apocalipse 20, versículo 7. Vamos ver o que diz. Acabando-se 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Está lá em Apocalipse 20, versículo 7. Né? E por que Deus soltará o diabo? As pessoas vão falar, poxa, ele estava tão bem preso. Por que ele soltar o diabo? Porque é necessário que as pessoas que viveram no milênio sejam provadas. Elas não foram tentadas pelo diabo, e Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos tentados pelo diabo. Então seria injusto, seria privilegiado o pessoal do milênio. Então as pessoas, a humanidade, ela vem sendo tentada desde Adão e Eva. E no milênio não seriam tentados? Deus ia privilegiar, né? Seria uma injustiça da parte de Deus, mas Deus é imparcial, né? É justo. Então, embora quem viveu no milênio passará por um grande período de paz, eles precisam ser provados, e é por isso que o diabo será solto, para que sejam provados. Apocalipse 20, versículo 8. 20, versículo 8. Está falando no Gog e Magog, né, o exército que eles vão formar para poder se rebeliar contra Deus. 28. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, tudo número como areia do mar, para executar em batalha. Então, essa é a rebelião final, né? Rebelião final. Muitos serão enganados pelo diabo e farão rebelião contra Deus. Então, quando eles se juntarem para atacar Jerusalém, nós teremos novamente uma guerra, quando descerá fogo do céu e devorará todos, e o diabo será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Não, Armagedon no final na grande tribulação. Essa já é a outra, já é o Gog e Magog. Armagedon é antes do milênio. Armagedon é que ele joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, inaugura lá o lago de fogo e enxofre com o anticristo e o falso profeta. Essa é do Armagedon. Aí vem o milênio. No milênio, quando Satanás ficou preso lá no Armagedon, ficou preso 1000 anos. No finalzinho ele é solto, monta esse exército contra Israel novamente, e nesse final aqui vem fogo do céu, e aí acaba tudo, aí a batalha final, essa Gog e Magog aí, é fogo do céu, vai devorar todo mundo, e o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, né? E diz, os homens, apesar de ser abençoados por Deus, apesar de viverem um período de justiça e paz, eles se rebelarão contra Deus. E termina, né?
esse juízo aí com descida de fogo do céu e essa rebelião aí, eles vão desaparecer e haverá o ajuste final, o ajuste de contas, né, com aqueles que ainda não foram julgados, porque só foi julgado até agora a igreja foi julgada para receber galardão, né, e aqueles que estavam lá mortos sem Deus desde o Antigo Testamento ainda não tinham sido julgados, só agora que serão julgados. Haverá a segunda ressurreição, né, daqueles que morreram sem Deus, que vem desde o Antigo Testamento. Então os que morreram sem salvação desde Adão, eles deverão ressuscitar no final do milênio para enfrentar o juízo final. Agora é que é a hora da verdade para aqueles que morreram sem Deus desde Adão. Aí vai para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. O item 4, a natureza será transformada. Os animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão conviver harmoniosamente com o ser humano. Leia Isaías 11, de 6 a 8. Então tem uma tela aí de um homem abraçando um tigre. Não deixa a criança ver isso não, senão vai querer ir no jardim zoológico imitar. Isso não é agora não, isso é só no milênio, né? Então os animais perderão essa ferocidade, eles não serão mais carnívoros, voltarão a ser herbívoros, porque antes eram herbívoros, né? Os animais não eram carnívoros. E terão paz entre si e entre os homens. Está ali nessa tela. Vamos ler Isaías 11, de 6 a 8. Isaías é espetacular, ele é um profeta mesmo que fala tudo, desde a vinda de Jesus até o final do milênio. Isaías 11, de 6 a 8. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nete e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da asna. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem. Amém. Então você vê, haverá paz entre os animais e entre os animais e os homens. E diz mais, continuando o texto aqui, ó. Diz aqui, a maldição da terra por causa do pecado desaparecerá. Em Gênesis 3, 17, 18, né? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Não haverá necessidade de agrotóxicos, pois a bênção de Deus estará sobre a produção de alimentos. Não haverá pestes, enchentes e terremotos, nem falta de alimentos na terra, pois terá uma produção agrícola jamais vista. Por isso que tem algumas passagens que diz que com 100 anos a pessoa é um jovenzinho. Lá no milênio, com 100 anos vai ser um jovenzinho e tal. Com 100 anos já está pecando, tão jovem. Porque não vai ter agrotóxico, não vai ter nada disso, né? Aí diz, então a terra vai produzir abundantemente, ninguém passará fome, a fome desaparecerá totalmente da face da terra. E nesse período não haverá catástrofe, enchente, terremoto, maremoto, porque há harmonia na natureza, né? 5. Haverá saúde e prosperidade para todos. As condições ambientais serão altamente favoráveis à melhoria de qualidade de vida no planeta. A longevidade surpreenderá a todos pelas excelentes condições de saúde. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão as melhores jamais vistas. E vamos ler Isaías 65, 20 e 22. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Está aí.
Daqui a pouco o Lula vai dizer que ele é o Messias, porque ele fez Minha Casa Minha Vida, né? E vai achar que isso aí já faz parte de alguma coisa aí dele, né? O pessoal aí da Minha Casa Minha Vida vão querer pegar carona em alguma coisa. Então, tela 51 e 52, o clima do planeta será mudado, ele vai ser mudado, então vai ser um clima agradável, não haverá aquele calor exorbitante, nem aquele frio que acontece, né? Agora está acontecendo isso, em alguns lugares no inverno, né? Um inverno brabíssimo, em outros lugares um calor violento, né? Então as pessoas, elas que se submeterem ao governo de Cristo terão a saúde perfeita. O que quer dizer isso? Aqueles que se submeterem ao governo de Cristo terão a saúde perfeita. Ele diz que os jovens morrerão com 100 anos, jovens com 100 anos, né? Então, é sinal de que vai ser restaurado. Síntese do tópico 3. Vão reinar com Jesus durante o milênio todos os salvos em Jesus Cristo. E mais os do Antigo Testamento, né? Os salvos, na verdade, todos os salvos, né? Conclusão. Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. E essa realidade só se concretizará no milênio, quando Cristo implantar o seu reino na Terra. Jesus governará o mundo com poder e grande glória, após suplantar todos os reinos e governos do mundo. Então, o plano de Deus para a Terra nesses 1000 anos de governo de Jesus Cristo é um plano de vida plena. É um plano de vida plena, não é? De uma vida perfeita para o ser humano aqui na Terra. É um plano de vida plena para o ser humano aqui na Terra. Então, mas o plano maior de Deus é a vida do ser humano ser transformado em corpo glorioso. Esse é o plano eterno, a eternidade. Morar com Ele para sempre. Esse é que é o grande plano de Deus. É restaurar o ser humano para morar com Ele para sempre. Aqui na Terra, o período de maior perfeição do ser humano será no milênio, na Terra, né? Porque tudo será restaurado. O homem terá a oportunidade de ser governado pelo próprio Deus, né? Ter um governo perfeito, uma saúde perfeita, ter uma política perfeita, uma morada perfeita, um modo de vida, uma educação, tudo perfeito durante 1000 anos. Mesmo assim, ainda terão os rebeldes. Então será a maior oportunidade do ser humano sobre a terra, vai ser nesse milênio aí. Jesus estará mostrando a perfeição do governo de Deus na terra. Então Jesus governará sobre o mundo com grande poder e glória, e todos os povos da terra terão de reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Aí todas as escrituras serão cumpridas, todas as profecias, né? Amém? Tem um questionário aqui, né? Tem um questionário aqui que diz: o que será o milênio? É o período de 1000 anos aqui na terra que Jesus governará. Quem governará durante o milênio? O próprio Jesus Cristo, né? Ele governará, nós ajudaremos. Durante o reino milenal, qual será a capital do mundo? Jerusalém. Por isso que tem aquela luta terrível lá em Jerusalém até hoje, né? 3 religiões reivindicando Jerusalém: os judeus, os cristãos e os muçulmanos, né? Sendo que cristão ali são vários tipos de cristão. Tem os cristãos que a gente não reconhece como cristão, que são os romanos, né? E é a maioria, os muçulmanos, todos reivindicando aquele ponto. É um ponto disputado, né? Politicamente, religiosamente, todos ali estão disputando aquele ponto ali. A gente viu que o falso profeta vai construir um novo templo, né? Vai construir um templo lá. Isso vai atrair os judeus para ele. Eles vão pensar
eles não aceitaram o verdadeiro, vão aceitar o falso, porque o falso vai construir um templo ali, naquele lugar onde era o templo anterior. Só que na hora que ele for colocar uma estátua dele ali, os judeus vão despertar, os 144 mil vão estar ali, vão alertar e não vão aceitar adorar, idolatrar o falso profeta, o anticristo. Aí que haverá a batalha do Armagedon. Vão se voltar, vai romper a aliança do anticristo com os judeus. Porque os 7 anos da grande tribulação, os 3 anos e meio, é de uma falsa paz. Mas quando o anticristo fizer a estátua dele, botar lá para ser idolatrada, os judeus não vão aceitar. Aí vai haver rompimento da aliança. Aí vai ter a batalha do Armagedon, quando o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo e Satanás preso durante 1000 anos. Aí entra o milênio que nós vimos hoje. Então, a Nova Jerusalém, o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a cidade eterna, aquela que é destinada para os salvos, né? Quem vai participar do milênio? A gente já viu, né? Os judeus remanescentes, aqueles que não morreram na grande tribulação, os salvos ali, os povos que ajudaram e tal. Tá bom? Então vamos orar agora. Vamos orar, vamos fechar os olhos, virar nossa mente para Cristo. Se você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, é sua oportunidade para você subir no arrebatamento, não passar por nada disso e nem se preocupar com essas coisas, porque você estará num corpo glorioso naquela época e para sempre, livre de pecado, das doenças, da tristeza. Se você está afastado da igreja e deseja retornar, lembre-se de que você não serve a pessoas, você serve a Deus. Você aceitou foi a Jesus Cristo, você não aceitou a pastor nenhum, nem nenhum líder religioso. Você aceitou foi a Jesus. Você não pode deixar de congregar por causa das pessoas. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, olhe, Senhor, por essas vidas que chegam a Ti. Perdoa seus pecados, restaure essas vidas, Senhor, para que possa subir no arrebatamento e estar contigo para sempre. Mostra para eles, Senhor, o caminho a seguir, a saída dessa vida que estão levando. Mostra, Senhor, que a única saída é Jesus Cristo, é estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, cura agora os enfermos. Em nome de Jesus, eu ministro agora a cura nessas vidas. Cura os enfermos, doentes, em nome de Jesus. Zika vírus, em nome de Jesus, solta a nossa nação, sai desse país em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Pai querido, vem sobre essas vidas, vem curando, vem libertando, vem batizando com o Espírito Santo aqueles que desejam. Vem Espírito Santo distribuindo dons à sua igreja em nome de Jesus. Faz maravilhas, Senhor, desperta o teu povo para fazer a tua obra, para ganhar muitas almas para o teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos assim para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmão. Eu vou pedir o louvor que libere uma canção, e aqueles que sentirem no coração de ofertar. Tem uma notícia boa, semana que vem é ceia e nós já estaremos climatizados ali para o almoço. Estamos providenciando a climatização ali da área de almoço para a igreja.